O Mercosul, o órgão de cooperação-chave na América do Sul, se assemelha à União Europeia, embora seja menos intricado, e essas duas instituições estão cada vez mais em rota de confronto. A situação mais preocupante é que o agrupamento sul-americano está mais dividido do que nunca, mas como o Mercosul está desafiando a União Europeia e porque o bloco sul-americano também apresenta divisões internas. Estabelecido em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul, ou simplesmente Mercosul, tinha uma proposta basicamente econômica. Os países reconheciam a necessidade de maior integração nessa área entre nações tão próximas. A ideia central era uma zona livre de comércio. Havia sempre a percepção de que os países sul-americanos não eram suficientemente integrados, mesmo com tantas similaridades culturais e históricas, além de uma clara proximidade geográfica. Afinal, diferentemente de outras regiões do mundo, onde nações vizinhas entram frequentemente em conflitos, na América do Sul isso era bastante incomum. O último grande conflito do continente ocorreu há mais de 150 anos, a Guerra do Paraguai, onde o país enfrentou Brasil, Argentina e Uruguai simultaneamente. Curiosamente, esses 4 países, 100 anos depois, estavam em estágios avançados de cooperação no rastro da aliança entre Brasil e Argentina e da crescente aproximação de Uruguai e Paraguai. O Mercosul deixou de ser apenas uma ideia e caminhou em direção a uma realidade tangível. Assim, o Mercado Comum do Sul foi fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela foi aceita e hoje o Mercosul é basicamente uma união aduaneira, que, em outras palavras, significa que existe, de fato, uma zona de livre comércio com a presença de uma tarifa externa comum. No entanto, o bloco possui uma clara desvantagem por ser muito inflexível quando se trata de fechar acordos bilaterais entre um país membro e um país que não faz parte do grupo. Nos últimos anos, o Mercosul está buscando se fortalecer, tentando fechar um acordo histórico com a União Europeia. Os dois grupos econômicos têm um fluxo comercial de aproximadamente 90 bilhões de dólares. No entanto, o acordo ainda não foi aprovado por todos os países europeus e isso parece estar longe de acontecer. O mais problemático é que esse acordo levou as duas regiões de uma proximidade histórica para um impasse que parece difícil de ser resolvido. Mas qual é realmente o fator determinante para essa união continuar? E quais foram as principais pontes para esse entrave em colisão? Conhecimento Mestre apresenta o fim da Aliança Sul-Americana. Ao juntarmos os países membros da União Europeia e do Mercosul, eles representam 25% da economia global e abrangem uma população de 750 milhões de indivíduos, superada apenas pela China. A União Europeia é a segunda maior parceira comercial do bloco sul-americano, com os países sul-americanos exportando principalmente produtos agrícolas para a União Europeia, enquanto os europeus exportam produtos industriais como peças automotivas, veículos e itens farmacêuticos para nós. Ainda assim, o acordo levou décadas para ser finalizado e ainda não foi implementado. Para dar uma ideia de complexidade desse acordo, ele começou a ser negociado em 1999, mas muitas desavenças e discordâncias resultaram em interrupções nas discussões durante os anos 2000 e 2010. Em 2016, a situação mudou, pois o presidente brasileiro Michel Temer, juntamente com seu homólogo argentino Maurício Macri, começaram a pressionar por mais rapidez nas negociações. A partir daí, o objetivo das conversações estava claro: eliminar tarifas, restrições e regulamentos para chegar a um acordo de livre comércio com a União Europeia e, assim, liberar 90% do comércio entre os blocos, devido à redução das barreiras tarifárias. Em 2019, parecia que a longa saga havia chegado ao fim, mas mesmo naquele ano, existiam obstáculos para a ratificação do Tratado de Livre Comércio. 4 anos se passaram e o acordo continua num impasse considerável, com cada lado se recusando a ceder suas demandas e até mesmo apresentando novas. Do lado europeu, há preocupações contínuas sobre o meio ambiente. O bloco quer que haja um conjunto de requisitos sustentáveis e ecológicos para a entrada de produtos do Mercosul na Europa.
Produtos oriundos das áreas desmatadas da Amazônia, por exemplo, não seriam aceitos. As exigências se estendem também aos produtos agrícolas que são exportados em grande quantidade para a Europa. A Europa não quer aceitar produtos que utilizem certos pesticidas. Essas condições, que demandam sustentabilidade dos países sul-americanos, mais especificamente do Brasil, não estavam no acordo original. Daí surge a divergência. Essas obrigações seriam um termo adicional. A Europa quer garantir a todo custo que a exportação de commodities como problemas ambientais seja impedida. A França é um dos principais opositores do acordo nos termos atuais. O país quer que sejam instituídas as chamadas cláusulas espelho, que exigiriam que os produtos só pudessem entrar na União Europeia se seguissem as mesmas condições que o bloco impõe internamente para seus próprios membros. Por outro lado, o Brasil, seja no governo passado ou no atual, considera essas condições muito rigorosas e desproporcionais. O assunto é especialmente sensível para o agronegócio brasileiro. No Brasil existem uma grande quantidade de defensivos agrícolas que são proibidos na Europa, mas essenciais para a produção nacional. A França e outras nações europeias não querem comprar itens agrícolas brasileiros que contenham pesticidas proibidos por lá. A defesa do meio ambiente é uma bandeira nobre, mas não se engane, nem todos estão interessados em manter o mundo um lugar mais limpo. Há, evidentemente, interesses financeiros dos europeus por trás disso. O setor agrícola tem muito mais força na Europa e há especulações de que ele teme que mais produtos sul-americanos entrem no mercado deles, intensificando a concorrência. Aliados a setores políticos, os setores estariam usando desculpas ambientais para criar obstáculos e inviabilizar a conclusão do tratado com o Mercosul. Um artigo da Folha de São Paulo afirma que o acordo não é popular entre leitores, ambientalistas e o agronegócio europeu, e que o setor industrial da Europa é o que mais pressiona por um desfecho positivo do acordo, pois deseja acessar novos mercados. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, critica essa postura europeia por ser excessivamente focada no meio ambiente. O presidente brasileiro também seguiu a mesma linha e afirmou que é inaceitável que um acordo seja feito baseado em desconfiança e ameaça de sanções por parte da Europa. Para ele, o Mercosul precisa responder com firmeza a isso. Lula também afirmou que nenhum país do mundo tem moral para discutir a questão do meio ambiente e geração de energia limpa com o Brasil. Essa saga ainda não está perto do fim e um desfecho feliz não está no horizonte. E o pior, o Mercosul não só está em rota de confronto com a União Europeia, mas suas divisões internas também estão aumentando cada vez mais. Lembra da visita recente de Nicolás Maduro ao Brasil? Pois é, ainda está causando muitas repercussões. Basicamente, o Mercosul é formado por poucos membros, além dos 4 fundadores: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Venezuela integrou o grupo em 2012, mas foi suspensa em 2017 devido à contínua postura autoritária do governo ditatorial de Nicolás Maduro. Recentemente, durante uma visita de vários líderes sul-americanos ao Brasil, a polêmica participação da Venezuela no grupo foi revivida, pois Nicolás Maduro estava no país e recebeu apoio de autoridades brasileiras, mais notavelmente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este apoio a um regime visto como autoritário pela maioria do mundo gerou indignação de muitos líderes que visitaram o Brasil, como o presidente uruguaio Luiz Alberto Lacalle Pou. O líder uruguaio afirmou que a região não pode ignorar os abusos ditatoriais de Maduro. Nos últimos dias, o líder brasileiro também assumiu a presidência do Mercosul, seguindo uma rotação padrão da liderança temporária do órgão. E a questão da reintegração da Venezuela como Estado-membro pode ser discutida em breve, após vários anos de suspensão. Por outro lado, o Uruguai está se distanciando cada vez mais dos membros do Mercosul. E além de criticar a postura brasileira em relação à Venezuela, o país também está impaciente com o acordo com a União Europeia. O Uruguai está ansioso para concluir as negociações, seja qual for o resultado. E a razão para isso é que o país está negociando um acordo de livre comércio diretamente com a China. Brasil, Argentina e Paraguai são contra essa parceria, pois acreditam que ela enfraqueceria o Mercosul e colocaria o grupo em desvantagem nas negociações comerciais com outras alianças econômicas. O desejo do Uruguai de estabelecer um tratado de livre comércio com a China foi anunciado em setembro de 2021. Naquele ano, o presidente argentino Alberto Fernandes foi categórico ao se opor ao acordo entre o Uruguai e a China, afirmando que esse tipo de negociação
depende da aprovação de todos os membros do Mercosul. O país, liderado por Luiz Lacalle Pou, ignorou o aviso argentino e dos outros membros do Mercosul e disse que continuará as conversas com os chineses. Tendo em vista todas essas divergências entre o Uruguai e seus aliados mais próximos, é possível dizer que hoje o Uruguai pode sim deixar o Mercosul. Isso ficou ainda mais evidente durante a última cúpula do bloco, no início de julho, quando os uruguaios se recusaram a assinar uma carta conjunta do Mercosul em que os países reafirmam seus objetivos e diretrizes para o próximo ano. Então, qual é o futuro da principal aliança econômica da América do Sul? É difícil de saber, mas se o Mercosul quiser sobreviver, terá que aceitar as reivindicações tantas externas quanto internas.